Olá, galerinha. Bom dia a todos. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 20 de maio de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado. E o mercado, após ter começado uma semana bem agitada, né, galera? A gente vê agora o mercado que realmente agora tá, né, um pouco mais parado, realmente fazendo algumas correções, né? Que é algo super normal do mercado realmente fazer, né? Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no mercado em geral. A gente pode ver o dólar, né? O dólar realmente teve uma queda bem interessante, né? Nesses últimos dias, mas não se esqueça, né, que a gente subiu aqui de uma forma meio que quase vertical, né? E agora a gente vê no dólar realmente corrigindo, não é novidade. Lembrando que, né, a gente tinha falado muito sobre essa região aqui do 102,90, que seria nosso suporte, né? Caso ele voltasse abaixo do 103,20. Então vocês podem ver que veio nessa região de suporte, que é o 786 também, né, dessa última pernada de alta. Lembrando que se aqui não segurasse, né, a gente estava falando aqui dessa região dos 102,40, né? Então vocês podem ver que o dólar realmente está em um local interessante, né? Os commodities também, se a gente pode ver que o ouro também está fazendo uma certa correção de alta agora, né? Após ter realmente caído, né, bastante nessas últimas semanas, né? Aqui no diário, vocês podem ver que no lado direito, né, a gente teve uma onda bem interessante de queda e agora está fazendo essa certa correção aqui do ouro, né? Algo que chama bastante atenção. A gente também, e principalmente os índices, né? Os índices eu acho que é o mercado que tem sido mais falado e não é por nenhuma razão, é pelo fato, né, de a gente realmente ter caído e continua sendo um mercado que está sendo vendido em subidas, né, em pulos, né, e olha só onde a gente parou lá em cima, né, galera, a gente falou muito sobre essa região dos 50%, também é uma região de resistência, perto da média no 4 horas, perto da média também no diário, a gente tinha falado muito sobre essa região e foi realmente ali, né, que a gente parou, e a gente pode ver, galera, que essa queda aconteceu em apenas um dia, tá? Vocês podem ver nessas três velas grandes do 4 horas aqui, foram feitas no dia 18, como vocês podem ver. Daí sim, no dia 19, né, a gente teve mais uma queda que voltou para essa baixa que fizemos no dia 12, e agora a gente está parando e enrolando nessa região aqui, mas vocês podem ver, né, o quanto os índices americanos, né, estão bem negativos, continuam, né, bem negativos. E só para não esquecer, né, a alta do ano foi exatamente no dia 4, né, que foi o primeiro dia de operação realmente dos mercados, né? Ali realmente foi a alta e a gente pode ver que nunca mais voltamos ali. E o interessante também, aumentando aqui o gráfico no 4 horas, vocês podem ver que se a gente calcular lá do pico realmente do ano, né, com aonde a gente basicamente está sentindo as baixas, vocês podem ver que é exatamente na marca de 20%. Né? E para quem opera o mercado já há um tempinho, né, sabe que quando o mercado do pico cai 20%, que é este caso, é considerado um bear market. Né? O que é isso? É quando o mercado realmente é considerado um mercado bem de baixa. Né? Os americanos consideram como um mercado que agora a tendência é de baixa, realmente. Né? É um mercado que realmente toda subida está sendo vendido. Tá? Então essa marca do 20% psicologicamente faz sentido, é algo interessante. Então realmente está batendo ali onde a gente mais ou menos está sentindo suporte, né? Vocês podem ver que a baixa de ontem e a baixa do dia 12, né, tem sido realmente ali no mesmo nível praticamente, né? Mas se a gente olhar aqui no semanal agora, a gente pode ver também que caso a gente né, faça uma nova baixa, se isso for o caso, não se esqueça que logo abaixo a gente tem um 38,2, galera, de todo o movimento pós-Covid, né? Então realmente vai ser um FIB interessante para ficar de olho, essa região do 3.800, né, 3.812. Essa região para mim vai ser realmente bem interessante, quanto ao FIB realmente interessante, porque daí o próximo FIB só vai ser lá embaixo, né, nos 50%, que também temos a média, né, semanal e tudo mais, porém a distância do 38 ao 50%, né, a gente está falando de uma queda de mais 8%. Né, então realmente algo que eu acho que a gente não deve pensar tanto agora por estar tão longe assim, né, nível por nível, mas realmente as bolsas americanas, pelo menos até agora, não tem, né, não tem dado realmente sinais tão positivos assim. Né? A gente até tentou fazer uma boa recuperação aqui,
mas vocês podem ver, olha o comportamento deste mercado no momento, né, galera? Coisa de... Ele tenta subir 3 dias, tá vendo? 3 dias tentando subir e subindo, um dia só devolve tudo, devolve os 3 dias, né? Então mostra realmente o comportamento deste mercado. Obviamente isso pode mudar, né, galera? Não estou falando que venda a tua casa aqui nesse índice, né? Mas a gente tem que operar o que veio, o que a gente vê até neste exato momento é realmente que o mercado está bem pesado por enquanto, né? E se você olhar no 4 horas, para a gente finalizar aqui essa visão do SP500, vocês podem ver que a gente está dentro de um canal, né? De um possível canal, né? Então, vai ser bem interessante, porque realmente enquanto a gente está nesse canal, que é um canal de baixa, né? Que a gente pode ver claramente isso, né, somente um rompimento do canal, para mim, eu acho que vai ser o primeiro sinal que ele esteja querendo subir, e aí sim, quebrando resistências, vai nos dar uma dica ainda melhor do que esperar, tá? Mas é um canal que eu vou usar como realmente uma boa referência, tá? Basicamente é isso. Agora, indo para as notícias, galera, né? Enquanto é o calendário de hoje, um dia bem tranquilo, tá? Na verdade, só temos uma notícia hoje que, né, é um pouquinho importante, não tanto, mas é um pouco importante. Vai vir às 11 horas da manhã, horário de Brasília, que é a confiança do consumidor, dado preliminar da zona do euro, tá? Vamos ficar de olho nisso. Mas tirando isso, galera, como vocês podem ver, até eu colocando impacto zero aqui, vocês podem ver que não temos tantas coisas assim além disso, né? Bem tranquilo enquanto aos dados de hoje. Então, realmente, enquanto aos dados, é um dia bem tranquilo. Já olhando as notícias, galera, vocês podem ver aqui, olhando o site, o homepage da Bloomberg, né? Vocês podem ver que não tem nenhuma outra notícia tão importante assim para a gente discutir, né? São notícias que não tem muito a ver com o mercado de Forex, ou são notícias que a gente já falou antes, então não vou ficar assim falando muito sobre isso, né? Mas o que realmente chamou atenção é que a gente teve também vendas no varejo, né, do Reino Unido aí, vem o número um pouco acima do esperado, né? Mas o engraçado é que as únicas duas coisas que fizeram que os números viessem um pouco positivo foi a venda, o aumento de vendas em bebidas alcoólicas e gastos com tabaco, né? Foram as únicas duas coisas que realmente fez aí as vendas do varejo virem um pouco acima do esperado, o dado vendas no varejo, né? Então realmente as pessoas aí talvez engraçado, né? Talvez as pessoas aí gastando um pouco mais em álcool para conseguir passar, né, por esse momento aí tão sombrio que está passando o Reino Unido neste exato momento, né? Até eu mesmo que vivo aqui no Reino Unido, né, eu dei uma pequena aumentada aí no consumo de bebidas alcoólicas, né? Porque realmente é bem complicado, né, galera? Vocês verem a mudança, né, que a gente está vivendo, não apenas aqui, no mundo inteiro, né, enquanto os preços não, a inflação, enquanto a pandemia, que também já foi um momento, né, tão difícil para muita gente, eu acho que para todos, né, basicamente. Então, só para realmente mostrar para vocês aqui, né, o que realmente ajudou. Isso tem afetado a Libra? Não, tá? Não afetou a Libra, assim, de uma forma, coisa de 10 pips, assim, nada além disso, tá? Foi bem tranquilo. Então, vamos focar um pouquinho mais na parte técnica hoje, né? Eu acho que é algo super interessante a gente realmente aproveitar para olhar hoje, né? Lembrando que hoje é sexta, então é um dia, né, que é um pouquinho, às vezes, um pouco volátil, né? Então tenha isso em mente, tá bom? Já os índices, galera, vamos terminar aqui o SP500, né? Já falando de oportunidades, tá? Se você é um vendedor, tá? Se você é um vendedor, na minha opinião, eu focaria em vender ele, talvez, o mais perto do topo deste canal possível, tá? Por quê? Porque ali o seu risco-recompensa vai fazer completamente sentido estar vendido. Vender aqui é um pouquinho complicado, tá? Na minha opinião, eu faria isso pelo menos, lembrando que, né, o 50% também é numa região de resistência, que é perto aqui dessa região do 3.980 mais ou menos. Então, mais perto você conseguir dessa região aqui, para ser bem sincero, aqui faz sentido realmente uma certa venda, né? Colocando stop loss fora do canal, né? Dando um pouco de espaço para o mercado, e dali talvez a gente possa ter uma reação como a gente teve aqui no dia 18, como a gente teve no dia 5, como a gente teve no dia 21, tá? 21 de abril
e 5 de maio e 18 de maio, tá? Então, mais ou menos é assim que eu faria. Vender aqui é um pouquinho complicado. É resistência? Sim, é uma região que vocês podem ver que no curto prazo, aqui numa hora, né? Vocês podem ver que a gente está sentindo. Pode ser que isso aqui seja também uma cunha, né? Uma cunha, uma formação assim de correção, né? Vocês podem ver basicamente assim, certo? Mas mesmo assim, né, galera, eu prefiro vender em onde eu vejo mais razões para venda, não apenas uma, né? Se fosse para mim vender aqui, seria por uma razão, né? Talvez duas, mas duas pequenas, né? Só resistência e talvez uma formação técnica aqui, de correção apenas, né? Já que em cima você vai ter o FIB, você vai ter zona de resistência, vai ter uma formação já mais longo prazo, né? A gente pode ver uma formação que começou lá no mês passado, então para mim faz mais sentido, né? Eu acho que eu tenho uma força maior aqui nessa região do que talvez tentar uma venda aqui, tá bom? Então mais ou menos é isso nos índices, né? A mesma coisa vai para o Nasdaq, viu, galera? Eu acho que você só basicamente copia essa análise e joga para eles. Lembrando que o Nasdaq, né, a baixa dele aqui que tem parado é os 50%. Então o Nasdaq realmente já caiu mais que o SP500, já está nos 50%, e realmente é uma região super grande aqui de suporte, né? Quebrando aqui, não duvido, talvez a gente descer para o 11 mil, né? Olhando assim rapidamente o semanal, pelo menos, né? Já no diário, obviamente, você vai conseguir ver níveis mais claros, né? A gente já pode ver um aqui, ó, no 11.600, depois eu diria essa região né, perto do 11 mil realmente. Então, Nasdaq também numa região bem interessante aqui. Fique atento a isso também, tá? Já os outros índices, né, tirando os americanos, os europeus principalmente, já estão bem melhores, né? Vocês podem ver que o Nasdaq nem está nas baixas, né? Tá bem distante da baixa, na verdade. Porém, tá tendo uma linha de tendência que está segurando o Nasdaq aqui, pelo menos até agora, né? Vocês podem ver que a gente até tentou subir e ficar acima dessa linha de tendência no dia 17 e 18, mas não ficou lá, né? Se for o que vocês podem ver que um dia fechou acima e já no outro devolveu tudo e mais um pouco. Então, realmente, o Nasdaq também tem isso, tá? Então, não se esqueça que a gente tem uma linha de tendência aqui em cima, logo em cima. Colocando o FIB, também já estamos aqui, ó, batendo no 618. Lembrando que tem um 786 aqui, ó, nessa região do 14.150, que talvez seja realmente resistência bem interessante para o Nasdaq hoje, caso a gente chegue lá, tá? Porque daí você vai ter linha de tendência, né? FIB, né? Algumas coisinhas aqui que talvez possa segurar este mercado, tá? Então eu pelo menos ficaria de olho nisso aí também. Mas lembrando, né, que os índices europeus estão segurando bem melhores do que os americanos. Então, se fosse para mim vender um dos índices, com certeza eu olharia um dos americanos para fazer essa certa venda, tá? Porque seu lucro então vai ser maior, com certeza, tá? Já o Bitcoin é um que eu estou vendido, tá, galera? Mas vocês podem ver que minha venda não está fazendo muita coisa, tá? Eu vendi aqui no 3.300, vocês podem ver que basicamente é onde a gente está aqui basicamente, né? Não tem nada muito interessante, vocês podem ver que a gente tentou romper essa linha e realmente cair, mas não conseguiu. E eu tenho avisado lá no grupo do WhatsApp, no Discord também, que o Bitcoin tem segurado melhor do que eu esperava. Por que eu digo isso, Thiago? Porque se você comparar o Bitcoin com o SP500, por exemplo, vocês podem ver que ele basicamente tem acompanhado bastante os índices americanos, né? Principalmente o Nasdaq, tá, galera? Então, vendo os índices ter caído, como vocês podem ver aqui nessa última onda, e o Bitcoin não foi junto, já é um sinalzinho meio assim. Ah, então por que você vendeu? Eu vendi porque às vezes, tá? Você pode ver que esse mercado que ou ele basicamente reage de uma forma atrasada. Então pode ser que o Bitcoin do nada comece quando o índice talvez voltar a cair, ele caia rapidamente, o Bitcoin, tá? Meio que dando essa reação atrasada de queda. Ou pode ser o contrário, pode ser que ele esteja segurando bem, os índices talvez estejam em um fundo, onde o SP500 talvez suba, e aí o Bitcoin, já por estar positivo, pode subir bem mais, tá? Então eu sei que tem esse certo risco, mas entenda. Lá no grupo, né, eu postei que era uma venda pequena, né, não se compara nem com nada das vendas que a gente fez aqui em cima juntos, né, perto dessa região. Eu vendi no 39 mil, viu, galera? Então eu peguei toda essa reação até a gente chegar aqui nesse 28, tá? Então foi, como vocês podem ver, uma venda super bacana.
E aqui tá sendo uma venda bem menor do que essa que eu fiz aqui, porque eu sei que, né, eu tô tentando talvez pegar o melhor preço, mas também eu tenho que entender o risco que tá tendo aqui, né? Então o Bitcoin é algo para ter em mente. Eu acho que se por acaso ele começar a voltar acima desse 31 mil, para mim já vai ficar um pouquinho estranho. Confesso que eu já vou começar a pensar em talvez sair dessa operação. E talvez ele venha testar o 32. E aqui que é chave para nós, né? A gente já falou bastante sobre esse 32 mil. Voltando acima do 32 mil, possivelmente a gente talvez vai ver o Bitcoin fazendo uma correçãozinha um pouco maior, né? Olhando no diário, níveis que começam a chamar a atenção para mim vai ser esse 34 mil ou até o 36, tá, galera? Vamos ver uma coisa aqui. Cadê o 38,2 de toda essa perna de baixo? Ah lá, tá vendo? Perto do 34, né? Colado no 34 mil. Então realmente vai ser uma região que chama atenção. E depois perto dessa região do 36, 37 mil vai ser a outra região bem interessante, tá? Então, mais ou menos é isso que eu vejo aqui no Bitcoin, pelo menos curto né, dois cenários aí interessantes. Agora, o interessante aqui é que talvez a gente pode deletar isso, vamos dar uma limpada aqui, porque o que está aparecendo agora também é que a gente também esteja em uma forma de range, certo? Então, quebrando essas duas baixas, né, quebrando abaixo desse 28.500, aí realmente pode ser o que realmente o Bitcoin acelere e talvez queira vir buscar o 29, ou 27, desculpa, ou até o 26 mil novamente, tá? São os dois preços que eu ficaria de olho logo abaixo, tá bom? Agora olhando os pares Forex, né, o euro, né, fazendo uma correçãozinha bem interessante aqui, viu, galera? E lembre-se, né, que nessas duas velas aqui, ó, foi comentários do próprio Banco Central Europeu, tá? Falando que tinha chance sim deles aumentarem por 50 pontos base. A gente fez uma live, que inclusive o título, né, do Café com Forex é sobre isso, tá? Se não me engano, foi a live, foi o Café com Forex de quarta ou terça, tá? Se não me engano. Então, mais ou menos é isso. E eu falei, né? Aquele dia eu falei para vocês, daqui para frente talvez o euro continue, né? Possa segurar melhor do que as outras moedas, né? Caso o dólar realmente continue a subir, tá? Não quer dizer, galera, que o euro vai subindo enquanto o dólar também vai subindo, porque isso é impossível de acontecer, tá? Só que pode ser que, se o dólar subir, a libra cai, sei lá, 200 pips, por exemplo, em alguns dias, o euro talvez só caia metade disso, tá? Então pode ser uma moeda que daqui para frente segure melhor nessas subidas do dólar, caso isso aconteça, tá? Então, para mim, daqui para frente, tá? Daqui para frente, se eu for se eu acho e quero operar um dólar de alta, eu não vou fazer no euro, tá? Porque eu acho que posso até fazer dinheiro nele, tá? Não tô falando que não vai, pode até fazer, mas vai ser bem limitado, tá? Então, enquanto você no euro cai 30, talvez na libra ou outras moedas você faça o dobro disso. Então, você sempre quer buscar o seu melhor, a melhor oportunidade, né? O maior lucro. E eu acho que no euro talvez seja limitado enquanto a isso, tá? Então, pode ser que o dólar volte aqui para cima, né? Voltando para o dólar index, talvez o dólar index, um exemplo, tá? Não estou falando que isso vai acontecer porque eu não tenho bola de cristal, mas digamos, um exemplo, tá? O dólar index volta para o 104, um exemplo, tá? Na minha opinião, eu acho que nessa subida do dólar, o euro só vai ficar fazendo isso aqui, ó, tá? Na minha opinião, não vai ser um par que você vai ver talvez ele voltando para as baixas, tá? Também não quer dizer que essa é a baixa e eu tenho certeza absoluta disso, mas você não quer ficar arriscando isso aqui, tá? Então, muito cuidado, tá? Eu prefiro fazer essas vendas na Libra, prefiro fazer talvez até no dólar australiano, tá? Dólar da Nova Zelândia, qualquer outro par, talvez, tá? Na minha opinião, mas o euro, para mim, começa a ficar um pouquinho complicado agora, tá? Então, por favor, não se esqueça disso, por razões fundamentais, tá? Na minha opinião, o euro pode ser que seja um par que segure bem, tá? Então, o euro tá nessa região agora, subindo um pouquinho aqui a resistência agora, tá? Batendo nessa região do 0,06, né? Vamos arredondar aqui, 0,600, sentindo resistência aqui, suporte para ele, na minha opinião, né? Eu não vejo algo assim tão legal e bonito de ver além de 0,500, tá? Então fique de olho nesse 0,500, depois 0,475 mais ou menos, seria o próximo suporte.
na minha opinião, tá? Mas o euro realmente está começando a chamar bastante atenção. Eu não tô falando, tá? Eu não tô ficando super positivo o euro ainda, enquanto ele não volta acima desse 0,635, que é essa alta aqui. Por que essa alta também? Porque onde a gente parou nessa alta, vocês podem ver que foi, né? Foi exatamente abaixo do Covid, tá? Então ali foi suporte e baixa do Covid, aqui foi resistência. Então, para mim, o euro vai ficar mais positivo ainda caso ele volte acima dessa resistência. E para mim, pode ser um euro mais... começa a ficar tecnicamente interessante também, tá? Porque, por enquanto, se fosse para ignorar essa parte fundamental, olhando só a parte técnica, para mim é um euro de super baixo, certo? Mas se você olhar na parte fundamental, você já tem essas conclusões que possa te dar uma certa, né, alguns cenários diferentes, tá? Então, mais ou menos é isso. Libra, né, tá nessa região, galera, do 25, vai, 2500, né? Vocês podem ver que já bateu duas vezes e rejeitou exatamente nesse número redondo, certo? Duas vezes, tá vendo? 2500, 2500. Então, claramente uma grande resistência. Vocês podem ver que no diário a gente está na média, né, a média período 20, né, que é de tendência forte, né? Então, algo interessante para ter anotado aqui, eu vou deletar isso aqui também, que foi um canal antigo, para mim não funciona mais após ele ter rompido, tá? Não vira, para mim não faz muito sentido. Mas a Libra, vocês podem ver que também a alta aqui foi quase um 786, tá? Dessa última pernada de baixo, tá vendo? 786, tá uma região realmente interessante. Então vamos ficar de olho aqui na Libra, galera. Realmente é uma. Hoje mesmo de manhã eu fiquei aqui um certo tempo, vários minutos, olhando essa Libra e falando, meu, o que eu vou fazer aqui? Porque aqui realmente chama atenção de venda. Realmente chama atenção. Então eu tô meio assim, pensando duas vezes o que eu faço na Libra. Por quê, Thiago? Porque o único problema que eu vejo aqui agora na Libra é esse dólar, né? Eu não sei se o dólar já finalizou essa queda, né? Esse que é o problema. Se ele for realmente parar aqui, realmente, né? Aí realmente faz sentido. Agora, eu tô meio assim. Então, uma coisa que eu acho que eu vou fazer hoje, tá? Que eu acho que vocês podem pensar em fazer algo também parecido, é esperar o dólar voltar acima desse suporte, que agora é resistência, que é esse 103,18, 103,20, tá? Eu acho que o dólar voltando acima deste preço, eu acho que pode ser o preço que talvez, né, nos dá um pouco mais de energia para talvez voltar aqui para essa região do 103,50 ou até para o 104 novamente, tá? Agora, enquanto o dólar tá aqui, tá vendo que parece que tá agarrado, né? Olha uma hora, né? Olha uma hora. Olha como que tá chato, né? Então, para mim complica, viu, galera? Então, para mim complica um pouquinho, tá? Então, por isso que eu tô um pouco de lado, eu acho que eu vou esperar isso acontecer para que eu então possa ter um pouco mais de convicção em entrar nessa libra, tá? Porque caso o dólar vá para aquele nosso próximo suporte, que é esse 102,40, provavelmente a gente vai ver essa libra talvez voltando aqui para essa região do 2600 novamente, certo? Que foi a região que a gente parou duas vezes e rejeitou. Então, caso isso aconteça, talvez a Libra vai lá, tá? Ou pare aqui nesse 25,50 também. Então, eu não sei como vai estar a Libra, né? Então, mais ou menos 25,50, 26,00 são os dois grandes níveis, na minha opinião, tá bom? A tendência mudou da Libra, Thiago? Não. Pelo contrário, eu acho que ainda continua super de baixa, né? Só que tá fazendo essa correçãozinha. Lembrando que muita gente vendeu atrasado, super atrasado a Libra aqui embaixo, viu, galera? Né? Super, super ruim. Então, vamos ficar de olho. Eu acho que mais perto da gente chegar desse 38,2 começa a ficar um pouco melhor para nós, como traders, né? Agora eu não sei se vai conseguir chegar lá também, né? É difícil. É difícil. Então tudo vai depender da sua análise. Eu tô um pouquinho paciente. Lembrando que hoje é sexta-feira, né, galera? Se eu for operar swing, né? Se eu tô pensando em abrir posições que eu quero segurar por alguns dias, hoje não é o dia ideal para mim fazer isso, tá? Agora, se é um day trade, alguma coisa assim, já é diferente, né? Não tenho problema de fazer essa operação na sexta. Agora, se é uma posição que você está pensando já em segurar alguns dias, talvez hoje não seja o dia ideal para fazer isso. Eu normalmente não gosto, tá? Pelo risco de sexta-feira, do final de semana, né? E tudo mais. Eu também faço o máximo que eu posso para começar a semana o mais livre possível, né? O mais leve possível, né?
já, em vez de entrar segunda-feira, já tendo aí várias posições abertas, né? Tendo um monte de coisa para olhar, é melhor começar a semana do zero, você vai fazendo as coisas um pouco mais tranquilo, sem, né, tanta pressão. Para mim, pelo menos, eu vejo pelo meu histórico que para mim faz mais sentido, tá? Então, mais ou menos é isso. Dólar canadense, galera, após ter voltado abaixo desse 29,00, né? E eu avisei várias vezes vocês sobre isso, né? Caso o dólar canadense voltasse abaixo do 29,00, as coisas iriam ficar bem feias, né? Porque agora, galera, o que está aparecendo aqui claramente para mim é que a gente tem um rompimento falso aqui em cima, certo? E rompimento falso normalmente não é algo muito bom, né? Normalmente lida com movimentos violentos para o lado contrário. Então a gente já vê um certo movimento um pouco já violento, né? Porque vocês podem ver que a gente já desceu 100 pips, né? E foi meio que rápido. E agora a gente já está testando já agora, né? Neste exato momento as baixas aqui, né? De ontem. Então, né? Começando a perder abaixo de ontem, já começa a aumentar ainda um pouco mais a pressão. Daí, quando a gente já for ver, já está aqui no 2700, que já é o meio, né? O meio do range que a gente estava antes. E aí vocês podem ver como as coisas estão virando, né? Então, foi alertado vocês a ter um pouco de cuidado, né? E a gente voltou abaixo do 2900 e aqui estamos, tá, galera? Então, bem complicado. Lembrando que, né, níveis que eu estarei bem de olho, para mim, um grande, né? Foi essa região que a gente parou duas vezes, né? E aqui foi um rompimento falso aqui também, tá vendo? Que a gente fez uma nova baixa e aí virou para cima. Então essa região para mim vai ser bem interessante ver o que acontece ali, tá? Então a gente está falando dessa região do 27,15 basicamente, tá? Ali pode ser um suporte que talvez enrole esse par um pouco, fique entre 28,00 e 27,15 e daí talvez a gente volte a cair mais um pouco, tá? Mas realmente o dólar canadense bem negativo, né? Bem negativo mesmo, não tem nada positivo aqui neste par, certo? Então é um dos pares que está no topo ali, provavelmente da minha lista, caso eu queira vender o dólar, tá? Porque realmente, tecnicamente, ele não tá nada bom, né? E fundamental também não. Olha o petróleo, né, galera? O petróleo aqui, né, tá numa certa confusão, tentando romper um triângulo. Agora vocês podem ver que voltou, tá num zigue-zague terrível. Mas caso o petróleo comece a voltar de volta aqui para cima, né, pode ser que coloque um pouco dessa pressão negativa nesse dólar canadense. Lógico que a correlação desconectou bastante nesses últimos meses, principalmente por causa da guerra, né, da Ucrânia. Desconectou um pouco, mas é algo para pensar. Mas tecnicamente já está bem bonito esse par também, para entender o que ele quer fazer aqui, né? Então o fechamento abaixo do 2800, que é algo que ele está tentando, tá vendo? Já faz algum tempinho, né? Alguns dias já tentando voltar abaixo do 2800, só está deixando sombra. Só de já fechar abaixo do 2800 já é um sinal que realmente ele está bem negativo, está prestes, pronto, né? Para realmente talvez ir para a nossa região do 27,20. Lembrando que nós temos o ATR lá hoje também, tá? Então para mim essa região aqui vai ser bem interessante ver o que acontece aqui nessa região do 27,15, tá? Dólar yen, galera, é um que chama bastante atenção. Eu tô com uma comprinha bem, né, meio que perto de média, posso dizer. Eu abri ontem, foi ontem que eu abri essa posição aqui no 27,09 é a minha entrada, tá? Que é perto aqui. E tá indo bem, mas o que eu quero agora, o mais cedo possível, é dele voltar acima desse 128,50 aqui para mim, tá? Para mim vai ser chave, mas também fique de olho nessa linha de tendência aqui em cima, tá vendo? A gente tem 3 altas já nessa linha, então rompendo ela também é um sinal bem interessante que talvez a gente esteja querendo voltar para essa região do 1,30, 1,31 talvez novamente, tá? Então, mais ou menos é isso. Se você olhar a longo prazo, né, principalmente nos diários, vocês podem ver que a gente mais uma vez tocou nesse 38,2 e está sentindo sentiu demanda de compra, certo? É um pouquinho abaixo do 1,38, do 38,2, né, do FIB, mas vocês podem ver, né, esse 27,00, 127,00 é bem importante para este par do Yen, tá? Então, para mim, o que talvez esteja acontecendo aqui, né, é que a gente esteja apenas tendo, né, um período bem chato de correção, e aí provavelmente em breve a gente continua com a sua tendência que é de alta, sem dúvida alguma, tá? Então, mais ou menos é isso, passo a passo, mas o dólar yen bem interessante tecnicamente também, tá, galera? Fundamental também, a gente não teve nada de mudança da falha
do governo, né, japonês, falando sobre essa gigantesca queda que teve no ien, né? Principalmente agora, né, galera, que eles viram o dólar ien do 131 voltar para 127, né? Não tem problema algum, né? Agora, se começar a voltar lá para cima novamente, aí a gente vê toda essa pressão voltando novamente para a direção deles, para que eles façam alguma coisa. Aí vamos ver, mas enquanto eles não falam nada, não intervêm também, eu acho que é um par que pode sim voltar para as altas novamente. Só que você tem que entrar em preços, obviamente, interessantes, né, galera? Não compra esse aqui de qualquer forma, não, tá? Pelo menos eu pensaria dessa forma. Já o dólar australiano é um que eu acho que tem que ficar bem de olho hoje, viu, galera? Vocês podem ver que a gente está tendo uma gigantesca dificuldade, né, de manter acima desses 70,50. E agora vocês podem ver que neste exato momento a gente está tentando fazer isso, né? Então, algo para ter em mente, mas aí que tá, né? Será que ele vai conseguir segurar aqui, ou até ir para o 7100 e segurar acima desse 7100? Se os índices caírem, é difícil de acreditar nisso, tá? Se os índices continuarem aqui, vamos dar uma olhadinha nos índices, talvez eles estejam tá subindo, tá vendo? Então o dólar australiano vai, né, tá indo junto, né? Agora, se os índices continuarem a cair, né, provavelmente esse dólar australiano vai tocar aqui no 7100, ou sei lá, até onde os índices vão, né? Mas se os índices virarem, provavelmente esse par vai virar junto, tá? Então, é difícil de falar alguma coisa, né? Eu não tô ainda tão assim acreditando que os índices, por enquanto, né? O preço ainda, para mim, ainda não tá mostrando que temos uma baixa em jogo, mas tudo vai depender do que os índices fazerem lá, é o que esse dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia vão fazer, tá? Então use essa correlação em sua vantagem, ok? E eu acho que é isso, galerinha. Então, a próxima resistência para ele é o 7100 e depois 7150, tá? Outra coisa que você pode fazer é, obviamente, colocar um FIB aqui para te dar uma guia, né? Vocês podem ver que o 618 está aí também no 7100. Então, realmente chama atenção, mas tudo vai depender dos índices para este par aqui, tá bom? E o último mercado que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó. O dólar é o dólar. É o mercado da prata, tá, galera? Esse mercado da prata testando 2200 aqui, essa região do 2200, fechando acima dele hoje, tá? Vai ser um fechamento bem positivo, na minha opinião. A razão por isso é que se você olhar ele, né, vocês podem ver que essa região a gente quebrou abaixo dessas duas baixas, né? Fez uma nova baixa e logo se recuperou. E lembrando que a gente tem agora essa resistência do 2200. Eu acho que um fechamento acima do 2200 pode ser o sinal que a gente realmente esteja virando, tá? Aí sim a gente pode ir em direção, né, 22,65, que é o 382, até o 23,50, são níveis que para mim eu acho que eu vou ficar bem atento caso isso aconteça, tá? Mas já está dando um gostinho de um possível rompimento falso aqui nessa região, que foi o que ele fez, tá? Então, algo para ter em mente, tá? Eu entrei pequeno, tá? Compra aqui, bem pequeno na verdade, uma compra aqui na prata hoje de manhã, nesse 21,90. Quero ver o que vai acontecer aqui, mas vocês podem ver, né, que tá tendo uma dificuldade. Deixa eu mostrar para vocês no curto prazo. Olha aqui a dificuldade que ele tá tendo, né, para permanecer acima do 22. É uma guerra, viu, galera? Então aqui é aquele negócio, né? Os compradores estão olhando isso aqui, como eu também estou, e o que a gente quer é que esse mercado segure acima do 22 e vá realmente para cima, né? Se ficar enrolando muito e começar a desistir, eu vazo fora, muita gente vai fazer a mesma coisa e provavelmente a gente pode ver essa prata realmente tendo aqui uma boa queda, já que alguns compradores estão desistindo, tá? Então tenha isso em mente, né? Eu não quero que ele volte tá vendo aqui, ó? A gente tem dois níveis aqui, ó, um nível bem importante aqui de suporte, tá vendo? Então, voltando abaixo aqui desse 21,80, eu saio fora, tá? Eu saio fora. Basicamente essa é a minha visão, tá bom? Então tem sim algumas oportunidades. O mercado está de uma forma um pouco mais lenta comparado com o começo dessa semana, por exemplo, mas oportunidades tem, tá? Então a gente só tem que realmente ser um pouquinho paciente, pegar níveis interessantes e ter paciência, tá bom? Então é isso, galera. Desejo uma ótima sexta para todos, tá? Um ótimo final de semana. Lembrando que na descrição tem o link do nosso grupo do WhatsApp. Entre lá, tá? Lá eu foco mais em colocar notícias fundamentais, estudos econômicos, tá? Então, para quem tem interesse de saber como está a economia global, dê uma olhadinha lá.
E também lá dentro você vai encontrar também o link do nosso grupo do Discord, que é ali que eu foco mais em operação, tá? Na parte técnica e tudo mais assim do mercado é mais no Discord, tá bom? É isso então, galera. Tenham um ótimo dia, se cuidem. Vejo vocês então na segunda. Forte abraço. Tchau, tchau.